Graça e paz, querido, da parte de Deus e da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Como vai você? Tudo bem? Sou o pastor José Silva. Presidimos a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Semeando Avivamento. Quero te dar muitas boas-vindas ao nosso canal aqui no YouTube, Pastor José Silva, pregador e conferencista. Hoje, no dia 23 de 8 de 2024, eu quero te parabenizar por você estar aqui. Se você clicou nesse vídeo por coincidência ou por inspiração de Deus, eu peço que você já curta demais esse vídeo aí. Dá uma curtida nesse vídeo. Se não é inscrito no nosso canal no YouTube aqui, se inscreva no canal no YouTube. E para receber todas as notificações, toque o sininho que poderosamente Deus vai te abençoar, tá, querido? Irmãos, estamos aqui hoje para iniciar um novo programa que nós vamos estar passando todas as noites aqui no canal, que é A Luz da Bíblia, onde nós vamos estar aqui falando acerca das coisas de Deus e esclarecendo o que de fato verídico e redundante está por trás dos contextos bíblicos. Nós vamos usar todas as ferramentas que nós temos para poder desvendar esse grandioso evangelho, esse grandioso livro que é a Torá de Deus. Então, eu quero que você seja muito bem-vindo nessa noite. Antes mesmo de nós estarmos iniciando esta primeira aula, esse primeiro capítulo, essa primeira jornada do seu rumo a uma pregação, rumo à sua jornada ministerial, sua jornada de fé, de meditação da palavra de Deus. Se você está aqui, é porque Deus certamente tocou no teu coração e disse para você: é isto que eu quero para você, é isso que eu tenho preparado, é isso que eu tenho projetado. Até porque Paulo, ele disse na sua epístola que nós devemos se apresentar como obreiro exemplar, que maneje bem a palavra da verdade, que não tenha de que se envergonhar. Então nós vamos estar aqui hoje meditando na palavra de Deus, trazendo à luz da Bíblia a interpretação bíblica. Vamos estar usando toda uma hermenêutica, uma homilética, uma exegética bíblica, para nós podermos de fato, verídico e redundante, entender o que a Bíblia tem para mim e para você. Antes até mesmo de nós estarmos aqui iniciando esta jornada, eu quero estar apresentando para você um trabalho que ele é excelente, um trabalho exemplar, um didático para a tua vida ministerial. Você que está iniciando agora no ministério de obreiro, no seu episcopato, você precisa deste material. Pastor José, do que você está falando? Sim, queridos, eu estou falando da minha edição do livro Conhecendo o Pentateuco, tá, gente? Este livro, esse exemplar, na verdade não é bem um livro, né? Ele é uma cartilha, né? De todo o Pentateuco. Ele te dá toda a interpretação do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, claro que nós estamos falando de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. E este livro, ele vai estar na disposição para você poder estar adquirindo por apenas R$19,99, perdão, tá? Vai estar disponível para você por R$19,99, tá? Entre em contato conosco aqui nos comentários, aqui no canal no YouTube, como também na nossa página oficial aqui no Facebook, tá? Entre em contato e peça já o seu exemplar da cartilha do livro Conhecendo o Pentateuco, do pastor José Silva. E aproveitando também o estejo que nós aqui estamos para falar da palavra de Deus, eu gostaria de convidar você que é ministro do Evangelho, é obreiro exemplar, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem de que se envergonhar. Talvez você esteja falando assim: pastor, estou precisando tanto crescer em conhecimento da palavra. E hoje a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Semeando Avivamento, que nós também temos uma página aqui oficial também no Facebook, tá, gente? Dá uma acessada aí, procura aí, né? Página oficial no Facebook, Igreja Assembleia de Deus, Ministério Semeando Avivamento, aqui de Fragoso, tá? Magé, Rio de Janeiro. Esteja acessando aí. Nós estamos, gente, nós trouxemos para cá com muita alegria, com grande gratidão, com a graça de Deus, uma coisa fantástica. Nós trouxemos para este bairro aqui de Fragoso, Redondeza, né? Nós trouxemos a primeira escola teológica, tá, gente? Dentro do Fragoso, tá? É isso mesmo que você está escutando. Eu estou falando com você do Instituto Teológico Alfa e Ômega de Vila Serrana. Não escola que nós começamos, enganjamos e preparamos para você.
Estamos com todos os cursos disponíveis para você poder estar agranjeando o teu conhecimento. Pastor, eu quero fazer tem um curso básico, tem um curso médio, tem um bacharel em teologia, tá? Tem juiz de paz, capelania, obreiro aprovado, liderança ministerial, tá? Nós temos hebraico e grego também para você estar fazendo aí e concluindo o teu curso, tá? Ao aderir, né, ao enganjar na nossa escola, que ela é nova e está com preços promocionais para você, eu vou estar falando com você aqui nos comentários, se quiser saber mais sobre a nossa escola teológica, está com preço promocional. Ao fazer a sua inscrição na nossa escola teológica, você vai receber o teu material didático. Deixa eu te mostrar aqui, tá? Você vai receber o livro, tá? Conhecendo, tá? Vai receber o nosso livro, nosso material didático, tá? Se você for fazer o básico, o médio, o bacharel, em qualquer um dos cursos, você vai receber o seu material didático, vai estar adquirindo o seu material didático para você poder estar estudando, tá? Tanto presencial, né, como também na tua casa, para poder melhorar o seu conhecimento. Material muito bom, tá, gente? Muito bom, feito com letras grandes, para você poder entender, de fácil entendimento, tá? Redigido pela nossa escola teológica, tá? Instituto Teológico Alfa e Ômega de Vila Serrana. Tu vai estar aqui ganhando seu material didático. E quando você fizer a compra do teu material didático, você também vai receber sua credencial, tá, gente? Deixa eu aqui mostrar para você sua credencial, que você está fazendo curso teológico, tá? Da sua credencial. E esta credencial, tá, gente? Ela tem poder tanto dentro do estado do Rio de Janeiro como fora do estado do Rio de Janeiro, tá? Então tu pode estar fazendo curso com certeza e com essa credencial você consegue ir para qualquer lugar e mencionar ou lesionar, né, um curso teológico se você mais para frente quiser também aderir e dar aula na tua igreja, no teu ministério. Quando você conclui o curso, você recebe sua credencial, onde você pode lesionar sua aula em qualquer lugar, em qualquer estado, em qualquer região. Além da sua credencial que você recebe, você também vai receber, tá, gente, o seu certificado, tá, de formação teológica do nosso Instituto Teológico. Tá? Então, é um negócio muito bonitinho, muito bem preparado, com muito carinho, para você poder estar enganjando nesse teu ministério, nessa obra sua missionária, que é de levar a palavra. Então, tu vai estar recebendo sua credencial, tu vai receber o material didático, vai receber a sua credencial, no final da sua conclusão do teu curso, o seu certificado. Pastor, eu quero fazer o bacharel em teologia. Ótimo, Deus te abençoe. Além do material didático que você já vai adquirir, além da credencial, além do certificado, o Instituto Teológico Alfa e Ômega de Vila Serrana, ele vai estar te dando o seu anel de teologia de formado, para você poder também estar aí, né, incentivado para poder estar concluindo o curso. Né? Então, se você gostou, deixa aqui nos comentários. Nós estamos com uma promoção fantástica no curso básico em teologia, tá? De R$ 79,99. O curso básico em teologia, ele está sendo para você que está aqui, fizer a inscrição agora, nesse exato momento que você está vendo o vídeo, e ligar para o número que eu vou deixar aqui na tela do vídeo. Ligando para esse número, vai estar recebendo uma promoção e menos 30% de desconto na sua matrícula. Ou seja, ao invés de você pagar R$ 79,99 no seu curso por mês, tá? O curso tem duração de 1 ano, você vai concluir em 6 meses, né? Pagando uma taxa de R$ 450. Então, com essa promoção que eu tenho para você, você vai pagar apenas R$ 49,99 no seu curso básico em teologia, 6 meses, tá? Garantido, para você poder estar aí com o seu material didático, sua credencial e seu certificado de formado pela nossa instituição teológica. Nós temos também aqui também na página no Facebook, para você que está assistindo, temos aqui uma página no Facebook também da nossa escola teológica, tá? Está escrito Instituto Teológico Alfa e Ômega de Vila Serrana. Só você clicar aí nas páginas e escrever da forma que eu vou colocar aqui embaixo, aqui na descrição, né, deste vídeo, na tela do vídeo aí, Instituto Teológico Alfa e Ômega de Vila Serrana. Entra lá, curte e nos segue para mais informações, saber sobre as nossas aulas, sobre os nossos cursos e tudo demais. Amém? Você gostou? Glórias a Deus. Então, vamos tirar um período de oração para estar entrando na poderosa Palavra de Deus. Bendito Deus e Pai, Deus de toda a eternidade, te rendemos graças, Senhor, por estarmos reunidos
incumbidos e imbuídos em um conclave espiritual. Nesta nova etapa, Senhor, espiritual, nós vamos estar, Senhor, meditando, ó Pai, na Tua palavra, pregando, Senhor, o ide a toda criatura. Nesse momento, Senhor, abre nossas faculdades mentais, abre as faculdades mentais dos Teus filhos, para que eles possam entender e subentender o que de fato, verídico, redundante, o Senhor quer com cada um de nós. Senhor, é com base na Tua palavra que nós pregamos o ide a toda criatura. Ó Pai, então ser conosco neste momento de ensinamento da Tua palavra, ministra, Senhor, para os nossos corações, fale melhor aos nossos corações, em nome de Jesus, e graças a Deus. Amém? Está então iniciando o nosso primeiro estudo à luz da Bíblia, aqui no nosso canal no YouTube. O texto mencionado, o texto que nós iremos mencionar aqui neste momento propício da palavra de Deus, é o texto que se encontra em Gênesis. Pode ver aqui do lado da tela, vai estar aparecendo aqui no telão. Gênesis no seu capítulo de número 1 e no seu versículos número 1 e 2, para a nossa interpretação teológica à luz da Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor, o oráculo santo, sobre a criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas por sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. Amém? Amém? Queridos, veja bem. Texto que, embora acabamos de ler, é um texto simples. Ele narra a criação, tá? De toda a origem do mundo, de tudo que no mundo há, né? A exegética bíblica, ela deixa isso bem claro, que tudo foi feito e criado para Ele, por Ele e para a glória dele. A primeira coisa que nós precisamos observar dentro do texto que, embora acabamos de ler, é a data e a ocasião em que este contexto ele foi escrito. Ou seja, todo o contexto bíblico ele tem o início, o meio e o fim. Se nós fôssemos trazer aqui um sermão acerca desse contexto, a primeira coisa que eu ia pedir você para observar é o que está nos detalhes, os detalhes desse texto bíblico. Mas para a gente poder chegar nesses detalhes, nós precisamos ligar alguns pontos principais. O primeiro ponto, quem foi o autor do livro de Gênesis? A narrativa e a tradução grega conhecida como Septuaginta, que é a versão dos 50 ou 72 escritores da Sacrossanta Palavra de Deus, narra que o instrutor deste texto foi Moisés. Eu vou deixar aqui do lado para você poder observar. Moisés ele foi o autor do livro de Gênesis, como também de Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Ele foi o autor desse contexto. E qual era o propósito de Moisés? Era ensinar os israelitas o propósito de Deus para eles como uma nação, tendo como pano de fundo o início da história do mundo. Então olha para cá. A intenção de Moisés era chamar a atenção do público-alvo, aqui no caso os israelitas, esses que ainda estavam cativos no Egito, que Deus ele foi o cofundador de toda a humanidade. Ele foi o criador de tudo que a terra fez e tem para nós. Então, o propósito do livro era ensinar os israelitas o propósito de Deus para eles, como uma nação, tendo como pano de fundo o início da história do mundo e a vida e os seus patriarcas. Então você entende que Moisés, ele chama a atenção dos israelitas a saber o quê? Quem criou os céus e a terra não foram os deuses que os egípcios pregavam, e sim o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele foi o fundador de tudo
que há na terra e tudo que há de se propagar neste período em diante. Se nós fôssemos datar uma data específica para o livro de Gênesis, nós poderíamos dizer com certa clareza que esse livro foi escrito por volta do ano 1446, está aqui do lado, 1446 a 1406 a.C. E a Bíblia vai trazer algumas verdades fundamentais sobre o livro de Gênesis. Isso é importante. A primeira coisa que a Bíblia vai trazer sobre nós é: embora o pecado tenha corrompido o mundo ideal que Deus de Israel tinha criado, então nós já começamos a observar o primeiro ponto do texto, que no princípio criou Deus. Por que o texto inicia com no princípio criou Deus? No princípio o texto vai chamar você para a criação de tudo. Só pode ser criado quando não havia nada. No princípio de tudo, Deus ele decidiu criar alguma coisa. E o que primeiro que ele fez? Ele criou céus no plural, tá? Não no singular, e terra no singular. Então, se Deus primeiro criou céus no plural e terra no singular, o que é que nós entendemos com esse contexto? Nós entendemos que Deus está dizendo que primeiro, para as coisas terrenas serem feitas, primeiro precisou ser feitas as coisas celestiais. Por isso, no início do texto, ele inicia dizendo: no princípio criou Deus. Ou seja, no princípio de tudo, Deus criou primeiro céus no plural, né? Ou seja, há mais de um céus, e terra no singular. Uma coisa única, lugar de habitação. Então, o propósito de Deus era mostrar para os israelitas que Deus ele criou os céus primeiros e depois a terra, porque nada que se começa na terra não tenha sido primeiro iniciado no céu. Pegou, né? Virou pregador. Daqui tu já tira umas 3 sermões para tu começar a ministrar, tá? Então vamos lá. Então, embora o pecado tenha corrompido o mundo ideal que Deus de Israel tinha criado, a redenção viria por meio dos povos escolhidos e ele. Então Deus está dizendo, a redenção precisava alcançar Israel, os povos que Deus havia escolhido. Sim, o que eu quero dizer para você, você é povo eleito, nação adquirida. Deus ele nos escolheu e nos separou para uma grande obra. Somos povo seu, rebanho do seu pastoreiro, como diz a sacrossanta palavra de Deus. Então o primeiro ponto que nós precisamos observar é que Deus tinha um propósito específico para Israel e para a igreja desse século, que era o quê? A redenção por meio da palavra de Deus. A palavra, ela continua sendo pregada. A palavra, ela continua sendo anunciada. O segundo ponto que me chama a atenção, as vidas de Abraão, de Isaac e de Jacó fornecem muitos involúveis da natureza e da aliança de Deus, como seu povo, bem como as esperanças deles quanto ao futuro. Então o texto faz questão de chamar a atenção para Abraão, Isaac e Jacó, que tudo que Deus fez foi para um propósito específico, para a honra e para a glória do Senhor. À luz da Bíblia, nós conseguimos entender que a vida de José e a de seus irmãos revelam como o povo de Deus deve se relacionar entre si e com o mundo. E isso nós só descobrimos na interpretação geral do texto. Nós fazemos uma análise profunda textuária, nós conseguimos chegar a esse denominador, que Deus ele fez a humanidade e ele usou os patriarcas para poder mostrar para mim e para você que nós somos totalmente dependentes de Deus. Então vamos lá, explorando o Gênesis 1, 2, né? Dentro desse contexto bíblico. Gênesis 1, ele diz no princípio. Você pode ver que ele está no negrito. Isso traz uma grande preocupação e uma grande mensagem de inspiração de Deus. Deus está dizendo, no princípio, quando não havia nada, eu decidi fazer alguma coisa. Vou criar céus e depois terra. E o texto vai dizer, no princípio criou Deus os céus no plural, tá? E terra no singular. E o texto vai dizer o quê? A terra, porém, observa, presta atenção nisso aqui, na vírgula, a terra, vírgula, porém, vírgula, estava sem forma e vazia, ponto
e vírgula. Segura. A terra, vírgula, estava, vírgula, sem forma e vazia. Ponto e vírgula. Quem lê esse texto observa que talvez Deus ele tenha descuidado. Deus ele tenha estado desapercebido. Por quê, pastor José? Eu te explico. Por que desapercebido? Porque às vezes alguém pode dizer assim, como é que Deus vai criar uma coisa sem forma e vazia? Como Deus vai fazer isso? Para que ele vai criar uma terra sem forma e vazia? Tudo que Deus faz, ele tem um propósito específico. Tudo que Deus faz, ele tem um objetivo específico. Não quer dizer que Deus tinha criado uma terra sem forma e vazia. Ele criou uma terra imperfeita. Perfeito como ele é. Da forma que ele preferiu criar. Perfeita, repleta de coisas. Mas quando nós observamos, analisamos o texto a fundo, nós percebemos que há um período antibíblico que mostra que antes de tudo isso acontecer, havia tido um grande conflito no céu, uma guerra no céu, em que Ezequiel ele vai proferir o seu discurso. E quem conhece o contexto teológico vai observar que foi um período em que Satanás, ou anjo de luz, ele queria ser maior que o Senhor. Houve um grande conflito no céu. E quando Satanás ele perdeu com seus demônios, eles foram lançados do céu para a terra. E isso destruiu aquilo que estava feito perfeito, e aquilo perfeito feito com ordem e perfeito, com forma e perfeito. Foi destruído quando Satanás ele caiu com seus demônios sobre a face da terra. Mas o que me chama a atenção dentro desse texto, é que além da terra estar sem forma e vazia, como diz o próprio texto bíblico, nós vamos observar uma coisa que passa batido, passa desapercebido na mente dos leitores. Por que, pastor José, passa desapercebido na mente dos leitores? Porque eles não conseguem acompanhar os detalhes do texto bíblico. Por que passa desapercebido? A primeira coisa que vai chamar minha atenção é o seguinte: se a terra ela está sem forma, vazia, como diz o texto, então por que o Espírito do Senhor pairava por sobre a face do abismo? Você já parou para se analisar? Já parou para pensar nesse detalhe? Não é verdade. Porque se está sem forma, está irreconhecível. Se está vazia, não tem ninguém. Como uma coisa que está sem forma, sem característica, está vazia, sem ninguém, pode ter alguém guardando, pairando por sobre a face do abismo? E é aqui que eu mexo com a tua mente de pregador. É aqui que Deus ele revela aquilo que está oculto por trás da letra, aquilo que está na luz da Bíblia. O fato da terra, ela está sem forma e vazia, não quer dizer que o Espírito do Senhor não vai parar por sobre a face do abismo. Eu vou ser mais sucinto para você poder entender. O fato da nossa vida estar destruída, sem forma, o fato da nossa vida estar vazia, sem crescimento, isso não omite o Espírito Santo de Deus de nos guardar. 7. E aos teus anjos dá ordem a teu respeito para nos guardar em todos os teus caminhos. O fato de estar sem forma e vazia não quer dizer que Deus não vai guardar. Isso é uma palavra para a minha vida e para a tua vida. Deus está dizendo, a tua vida pode estar até sem forma, ela pode estar até vazia, mas ainda assim o Espírito do Senhor, ele paira por sobre a face. Ele paira por cima da tua vida. É Deus me ensinando e te ensinando. Se ele está pairando por cima, é porque ele ainda tem um propósito para aquilo que está sem forma e aquilo que está vazio. Vamos ver o que o texto diz aqui mais embaixo? Logo no início da história, aqui, no seu capítulo 1, versículo 1, verso 11 e 9, a narrativa vai chamar-nos a atenção para isso aqui. A história primitiva, a primeira grande parte do livro, diz respeitos aos primeiros tempos e se divide em 5 grandes blocos. E o prolongo e os relatos sobre a criação dos céus e da terra. Então você vai observar que a Bíblia, ela foi feita com um propósito específico. O planeta, ele foi criado com uma forma específica, com um objetivo. Deus, ele sempre tem um objetivo específico
para nós que fazemos parte desse globo terrestre, que é esse planeta chamado Terra. Aí mais além a gente vai ver o que? Estava sem forma e vazia. Havia trevas por sobre a face do abismo devido à queda de Satanás do céu. A treva estava sobre a face, estava sendo dominada, estava dominando a face da terra. Mas o Espírito do Senhor pairava, colocando ordem no lugar. Mas o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. Eu recomendo que você, quando for pegar um texto bíblico deste, de Gênesis 1, no seu capítulo 1 e 2, você coloca alguns pontos em destaque dentro desse contexto. Qual é o primeiro ponto que eu quero que você coloque? Está em João capítulo 1, versículo 3. Veja o que está escrito no contexto bíblico. No princípio era o verbo, vírgula, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ponto. O 2 diz, ele estava no princípio com Deus. Ponto. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se faz. Então, no princípio, ele testifica, ele sempre se centraliza com João 1, de 1 ao 3. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma dupla repetição. Se nós formos trazer um contexto em torno disso aqui, nós estamos parafraseando o texto. Nós estamos pegando um outro texto que está afirmando o que o seu capítulo 1 de Gênesis 1 está falando no princípio. No princípio, Deus criou. No princípio era o verbo. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Ele estava no princípio de tudo, no início da criação de tudo, e tudo que foi feito por intermédio dele. Então, é o que está escrito aqui, e o que está escrito na sacrossanta palavra de Deus. Então, acompanha e circula esse texto para uma análise mais profunda, quando nós terminarmos esse estudo aprofundado do texto. À luz da Bíblia, nós também vamos observar o segundo texto que diz assim, criou Deus os céus e a terra. Criou Deus os céus e a terra. Qual é o texto que eu tenho de referência para criou Deus os céus e a terra? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24, que diz assim, ó. Presta atenção, lê aqui. 24 que diz assim, Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Tu leu aqui? Então vamos ler de novo para você poder entender. Preste bem atenção. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu, aqui o céu ele está no singular, tá? Então ele está dizendo do céu habitável por ele e pelos seus anjos, tá? No singular, não os céus do plural, que é esse céu cósmico, metacósmico que nós conhecemos, né? Como estratosférica e outros céus. Não, o céu que é céu dele, o único lugar dele, tá? Ele está dizendo aqui o céu e da terra não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então Deus ele deixa isso claro. Criou Deus os céus, no plural, e a terra. Mas ele está dizendo que ele não mora em templos feitos por mão do homem. Então não precisa procurar uma estátua, um ser que alguém pode dizer assim, não, esse é Deus, porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas. O próprio Cristo, o Gênesis, ele deixa isso claro. Então, anota esse texto aí, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24. Vai estar aqui do lado, para você poder também estar aí anotando e fazendo a sua referência, o seu estudo, né, na tua casa, à luz da Bíblia. Ok? Outra coisa que chamou a atenção, que nós também precisamos observar à luz do texto, é o que está no verso de número 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Pastor José, qual é a referência bíblica que eu tenho para a terra estava sem forma e vazia? Simples, vamos lá. Livro do profeta Jeremias, ou livro do profeta das lágrimas, no seu profeta Jeremias, capítulo 4, versículo 24. Tá? Diz assim a palavra do bom mestre. Olhe para os montes, e eis que tremiam
e todos os outeiros estremeciam. Olhei para os montes, eis que tremiam, e todos os outeiros tremiam. Você entendeu isso aqui? A grandeza do nosso Deus é tão grande, era tão grande que os outeiros tremiam. Eles olhou e tremia. O que é um outeiro, gente? É um pilar. Tremia. Isaías, ele também vai falar sobre isso no seu capítulo 6. E as abas dos milhares e as colunas do templo tremia a voz do que clamava. É a grandeza do nosso Deus. É a grandeza, o poder, a majestade, como Deus é tremendo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, à luz da Bíblia, nós percebemos que no início de tudo, Deus ele já estava mostrando a sua grandeza para a humanidade e mostrando para os judeus o quanto ele era grande e poderoso para transformar aquilo que estava sem forma, aquilo que está vazia, numa pessoa cheia do Espírito, uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa com estratégia, com futuros brilhantes. É à luz da Bíblia que nós percebemos isso e entendemos a importância desse contexto bíblico. E o texto vai falar isso. A terra está, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. Então, quando o Espírito de Deus pairava sobre a face, aí chega o momento, o momento do seu capítulo 3, o seu capítulo 1, o seu versículo 3. Que Deus falou, que Deus ele pensou assim: bom, eu já estou cansado de andar por uma terra sem forma, só sobre uma terra vazia. Eu vou trazer uma mensagem de Deus para a tua vida. Talvez Deus esteja olhando para você agora, vendo você com a tua vida destruída, com o teu ministério acabado, estou olhando para você dizendo assim: estou cansado de ver você sem forma, estou cansado de ver você vazio. Eu decidi fazer alguma coisa com você. E é onde inicia o seu versículo 3, quando ele disse o que no seu versículo 6? Disse Deus: haja luz. Então, a primeira coisa que mostra a grandeza de Deus é a luz, porque Deus não habita no meio da escuridão. Deus não habita nas trevas. Então, a primeira coisa que diz assim: haja luz. Deus está dizendo na tua palavra: haja luz. Está dizendo para você: haja luz na tua vida, haja luz no teu ministério, haja luz na tua casa. E houve luz. A Bíblia diz que imediatamente houve luz. E assim nós continuamos lendo todo esse contexto de Gênesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, e você vai ver as grandezas de Deus. Então, à luz da Bíblia, nós observamos que Deus já estava mostrando para a nação de Israel, para o teu povo, que ele era grande, poderoso para curar, salvar, libertar e transformar. Tudo foi feito por ele e por intermédio dele. E se não fosse isso, nada do que foi feito se fez. Espero que você tenha gostado dessa pequena prévia, esse primeiro dia de estudo da Palavra de Deus à luz da Bíblia. Espero que essa palavra tenha abrido a sua faculdade mental para você preparar bons sermões, sermões excelentes, com mais ousadia e trepidez dentro da palavra. O fato de estar sem forma, o fato de estar vazio, não quer dizer que Deus não tenha um plano específico de salvação na tua vida, na tua casa, no teu ministério e nesse mundo terrestre. Pode estar tudo destruído agora, pode estar tudo acabado agora, mas pela tua palavra, Deus ele profetiza que vai haver luz, e vai haver luz. E aquilo que estava outrora em trevas vai começar a viver uma vida de paz e gozo. A paz que excede todo entendimento. Então, fique com esse primeiro dia de estudo, que Deus possa falar mais ao teu coração. Amanhã nós vamos nos encontrar aqui de novo para mais um super estudo da Palavra de Deus e vamos estar falando, tá, sobre um outro assunto que é muito importante para a minha vida e para a sua vida. Então, não deixe de se inscrever no nosso canal, tá? Não esqueça de dar aquela curtida se você gostou desse vídeo. Anotou tudinho? Se não anotou, volta um pouco o vídeo, tá? E renote tudo de novo. E no próximo vídeo, no próximo estudo da Palavra de Deus, à luz da Bíblia, eu quero convidar você a estar participando comigo aqui desse estudo da Palavra de Deus. Deixe os seus comentários, deixe a sua dúvida, que para a honra e para a glória do Senhor Jesus nós vamos estar respondendo a todos, em nome de Jesus e graça de Deus. Que o Senhor, ele te abençoe e te guarde, e faça resplandecer sobre o teu rosto a luz, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Fica com Deus, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Deus é contigo e até o nosso próximo estudo. Fui!